Pronto, tá gravando. Então, pessoal, é isso que eu tenho a falar, assim, não se preocupe, não vou conseguir acompanhar a disciplina porque eu não tive uma física do segundo ano legal, nem uma física do primeiro ano legal, então não se preocupe, vocês vão sim conseguir acompanhar. Como eu falei, ela é independente da física do primeiro e da física do segundo. Vocês vão precisar muito da parte de álgebra, de matemática, principalmente daquela parte de potenciação. Já tem dois roteiros, né? Então, se vocês pegaram, realmente deram uma estudada nos roteiros, vocês vão observar que tem muita parte de potenciação, multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, certo? Então, assim, quem tem dificuldade, pode até pedir os professores de vocês de matemática, não sei se é o professor Lenito. Você é, Lenito, do terceiro ano? Não sei se ele está ouvindo. É o terceiro 01, 02, 03. Pronto. Legal. Pronto, é o que eles vão precisar muito de matemática, ou de física, a parte de matemática, essa parte de potenciação, é multiplicação de potência de mesma base e divisão de potência de mesma base. A gente usa muito aqui nos cálculos, tá bom? Certinho. Então, vamos lá, gente. Eu vou pegar o primeiro roteiro e vou colocar aqui em forma de apresentação para a gente iniciar realmente do início. Tá? Só um momentinho. Ok, coloquei, vocês estão visualizando? Deu para ver? Alguém poderia dar um feedback? Nem tá ok. Ok, né? Pronto, gente. Então, o primeiro roteiro, vocês viram que foi a parte de eletrostática, certo? Então, a física do terceiro ano, ela é dividida em três etapas, certo? Eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo, certo? Então, a eletrostática é quando a gente fala de cargas elétricas estática, parada, certo? Então, estática na física significa parada. Então, cargas elétricas paradas é o que a gente vai estudar em eletrostática. Eletrodinâmica são cargas elétricas que estão em movimento. Então, a gente vai observar, quando a gente for estudar a parte de resistores, associação de resistores. Então, o que é que acontece? Os elétrons, eles ficam se movimentando ali, dentro daquele circuitozinho. Então, ali, ele está, é uma parte da física que a gente chama de eletrodinâmica, movimento, dinâmica, certo? E eletromagnetismo, a parte final, geralmente já fica já no final do livro. Então, são aquelas partes que vocês vão observar de magnética, certo? Vamos falar de ímãs, eletroímãs, indução magnética, indução eletromagnética, tá bom? Então, a gente vai começar aqui falando de eletrostática, certo? Ok? Então, a gente vai entender os princípios da eletrostática e a importância da carga elétrica, ok? Então, vamos começar, gente. Então, vocês vão observar, a primeira imagem do roteiro de vocês vão observar que tem essa figura aqui, ó. Então, essa figura aqui, gente, é um exemplo de um átomo, certo? Então, um átomo, ele está presente em qualquer objeto que existe composto por um átomo. Só que, é claro, com o microscópio a gente não consegue visualizar a olho nu um átomo, certo? Mas o átomo, ele existe, ok? Então, gente, um átomo, ele é composto aqui por alguns elementos. Então, a gente vai observar que no meio do átomo existe o núcleo, certo? O núcleo é a parte central do seu átomo. Ao redor do átomo, vocês vão observar que tem esses anéis aqui, ó. Esses anéis aqui a gente chama de eletrosfera. Então, na eletrosfera, a gente vai observar que existem algumas partículas que ficam situadas em alguma parte do átomo. Então, vamos observar aqui, certo? No núcleo, vocês vão encontrar, certo? Duas partículas. O próton, certo? O próton, ele é um elemento que ele tem carga elétrica positiva. Uma partícula, certo? E uma carga elétrica que a gente chama carga elétrica positiva. O nêutron, ele também faz parte do núcleo. Ele não tem carga elétrica,
certo? Mas ele é uma partícula e ele tem massa. Tanto o próton quanto o nêutron tem massa. Então, ele não tem carga elétrica, mas ele existe dentro de um átomo, tá? A carga elétrica de um próton é uma carga elétrica positiva. A gente vai observar mais aqui quando a gente for a parte de baixo aqui do roteiro, certo? E na eletrosfera, que é onde fica esses anéis aqui, a gente vai observar esses pontinhos amarelos aqui, ó. Gente, é só uma ilustração representando, não quer dizer que seja exatamente assim um átomo, tá? Então, na eletrosfera, vocês vão observar que existem esses pontinhos aqui, então é a representação de um elétron, certo? Então, o elétron, ele tem carga elétrica, e a carga elétrica do elétron é uma carga elétrica negativa, ok? Certo? Então, vamos lá. Então, quais são as partículas que compõem um átomo? Então, o átomo, ele é composto por um próton, certo? Por pelo elétron e pelo núcleo, certo? Três partículas, prótons, elétrons e nêutron, certo? Então, vamos aqui dando continuidade. Então, no estudo da eletricidade, então, mais uma vez, a física do terceiro ano, a gente diz que é a parte da eletricidade, é o estudo da eletricidade, tá? Então, interessam principalmente os prótons e os elétrons, que são partículas dotadas de cargas elétricas. Os prótons e os elétrons, eles possuem cargas elétricas opostas. O que é oposta? Tipo, próton, carga elétrica positiva. Elétron, carga elétrica negativa. Então, são opostos. Um é positivo e o outro é negativo. Bom? Então, por convenção, o próton, ele possui carga elétrica positiva. Então, gente, ó, esse sinalzinho de mais aqui, ó, é a representação de uma carga de um próton, certo? E o elétron, gente, ele vai ter essa carga aqui negativa, ó. Então, esse sinal de negativo é a representação de uma carga elétrica, um elétron. Tá? Então, a gente chama essas cargas elétricas, a gente chama de carga elétrica elementar. Então, essa carga elétrica elementar, ela é representada por esse Ezinho aqui, ó. Tá bom? Então, o módulo, o que é módulo? Quando vocês ouvirem essa palavra módulo, significa valor, quanto vale o valor dessa carga elementar, tá bom? Então, o módulo da carga do elétron e do próton, certo? Dessas partículas, elas são esse valor aqui, ó. É um valor tabelado já, certo? Então, qualquer lugar do mundo que você for, a carga elétrica elementar, certo? Ela tem esse valor aqui de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, esse Czão bem aqui, ó, é a unidade de carga elétrica, tá bom? Elementar. Esse C a gente chama de coulomb. Eu esqueci de colocar, mas mais na frente acho que deve ter, mais para baixo deve ter, tá? Então, é homenagem ao físico Coulomb que descobriu esse valor dessa carga elementar, certo? Então, assim, é o ideal que vocês aprendam realmente o valor dessa carga elementar, tá bom? Então, mais uma vez, então, o valor de uma carga elétrica elementar, que é o E, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, gente, se vocês observarem, ó, 10 a menos 19, gente, é muito, um valor muito, muito pequeno, é 0,0000000 chegar no 16, certo? Então, nunca que a gente poderia ver uma carga elementar a olho nu, porque é extremamente pequeno, tá? Por isso que é elevado a 10 a menos 19. Então, vamos lá, gente. Então, as cargas do elétron, a gente vai chamar de Q de E, tá? E a carga do próton, P, né? Q de P. Então, elas podem ser escritas da seguinte forma. Então, bora lá, gente. Então, a carga do elétron vai ser o quê? Q de E, ou igual, né? Menos E, que é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, por que é menos? Porque é um elétron. Então, a carga do elétron, ela é negativa. Então, por isso que tem um valor negativo aqui, ó.
Já a carga do próton, ela vai ser o mesmo valor aqui, ó, só que a diferença é que vai ter um sinal positivo. O próton, ele tem carga elétrica, só que positiva, tá bom? Então, é 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Ok? A gente tem alguma pergunta aos alunos? Podem interagir perguntando, tirando dúvidas. Podem participar, tá bom? Se realmente ficou alguma parte sem entender, a gente volta novamente, tá bom? Lucimar está presente, boa noite, Lucimar. Oi, Lavinha, pode falar ou escrever no chat. Cuidado que você fale, pode, não tenha vergonha. Pronto, sempre terá essa fórmula. Olha, não é bem uma fórmula, é um valor que já é tabelado, tá bom, Lavinha? Então, a carga elementar, ela já tem esse valor tabelado aqui, tá? Sempre vai ser esse valor. Eita, deixa eu sair aqui que entrou em outra página. Pronto. Então, bora lá, gente. Vocês vão observar aqui mais na frente, certo? Essas ilustrações bem aqui, ó, que tem uma bola, certo? Bolas azuis. Então, dentro dela, vocês vão observar que existem prótons e elétrons, certo? Então, os prótons estão representados aqui de vermelho, certo? Os elétrons estão representados aqui de azul, ok? Se vocês forem contar a quantidade de prótons, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 prótons. E elétrons, vamos ver aqui, quantos tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Então, gente, vocês vão observar que tanto o próton quanto elétrons, estão na mesma quantidade, certo? Então, a gente chama esse corpo aqui, ó, quando ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, a gente diz que ele é um corpo neutro, certo? Corpo neutro. Neutro é quando tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, certo? Então, o que que acontece, gente? Existe uma característica que vocês vão ter que fixar. É o seguinte, alguns corpos, eles perdem elétrons, certo? Então, os elétrons, eles são as únicas partículas que se movimentam, certo? Eles migram de um corpo para o outro, ok? Então, se um corpo está com excesso de elétrons, então a tendência dele é partir para um corpo que não tem elétrons ou que está com poucos elétrons, certo? Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Esse corpo aqui está cheio de elétrons, então ele vai migrar para esse outro corpo aqui, ó. Por que que ele vai migrar? Porque está cheio de prótons aqui, ó. Tem, ó, 8 prótons e 4 elétrons. Então, está com escassez de elétrons aqui, ó. Então, o que que acontece, ó? Eles vão migrar desse corpo aqui e vão aqui, este outro está com carência de elétrons, tá? Mas, enfim, o que que a gente vai observar aqui? Como esse corpo aqui está cheio de prótons, a gente diz que esse corpo ele é um corpo eletrizado positivamente. Por que positivamente? Porque está cheio de elétrons aqui, ó. Os elétrons têm cargas elétricas positivas, não é? Tá bom? Então, um corpo eletrizado positivamente é um corpo que está cheio de prótons. Corpo eletrizado negativamente. O que que vai ser um corpo eletrizado negativamente? É um corpo, gente, que está repleto aqui de elétrons, ó. O que acontece, ó? Essa mesma figura aqui, só que agora o que acontece, ó, os elétrons que estavam no corpo neutro migraram para cá, ó. Então, se encheu aqui agora de elétrons. Então, o corpo está carregado de elétrons. Então, a gente diz que esse corpo está eletrizado negativamente, certo? Ok? Então, vamos lá, gente. Pegadinha, vamos ver se vocês fixaram. Quem é que se move em um corpo? Os prótons ou os elétrons? Vocês, alunos, podem responder? O que a gente viu? Quem é que migra sempre de um corpo para o outro? Quero ouvir vocês. Ouviu? Pode botar no chat. E aí? Pamela? Começar a citar nomes. Pamela, diga lá.
Digite. Qual é a carga elétrica que se move de um corpo para o outro, o próton ou o elétron? Stephanie? Então, vamos lá, gente, vocês não querem responder, né? O elétron. Muito bem. Certinho, viu? Então, gente, sempre são os elétrons que vão se mover de um corpo para o outro, tá bom? Certo? Aqui, ó. Os elétrons aqui se migrando de um corpo para o outro. Então, quando vocês pegarem uma questão, vocês que estão no terceiro ano, vão fazer vestibular, vão fazer Enem, geralmente eles botam muita pegadinha. Então, já caiu questão, tipo assim, eles colocando, botam se movimentando de um corpo para o outro. Vocês vão colocar que está errada a questão, porque o próton ele nunca se desloca em hipótese alguma. Só quem se desloca é elétron, tá bom? Aí, mais uma vez, gente, o que ele tá, aqui é só o resuminho, o resumo, tá? Então, o corpo neutro é um corpo que tem o quê? A mesma quantidade de prótons, vamos lá, prótons são esses positivos aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 prótons. Vamos ver quantos elétrons tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons. Um corpo neutro é um corpo que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? O corpo eletrizado negativamente é um corpo que ele é cheio, lotado de elétrons na sua estrutura, certo? O corpo eletrizado positivamente é um corpo que está repleto de prótons, ok? Certinho? Gente, então vocês sabem que a física não tem como aprender física sem fórmulas, certo? Aplicar o que a gente aprende, né? Então, a primeira fórmula que vocês vão aprender hoje, visualizar hoje, é essa formulazinha aqui, ó. Professora Eliane, Oi. não está aparecendo o arquivo na tela. Está compartilhando? Para mim tá aparecendo. Estranho, porque tá aqui como se estivesse compartilhando. Alguém mais está conseguindo visualizar o arquivo? Eu não estou conseguindo não aqui. Para mim não está aparecendo. Ah, então eu vou parar também e tentar de novo. Espera aí. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Só um momento. Sua tela ainda está visível para os outros. Clica aqui para cancelar a apresentação. Parar de compartilhar a tela. Só um momento, gente. Deixa eu ver se eu saindo aqui e entrando novamente. Okay. Pronto. Coloquei. Deu para visualizar agora? Agora sim. Agora sim. Ah, Agora sim. vamos lá, gente. Não sei por que foi isso. Então, vamos lá, gente. A formulazinha que a gente vai aprender hoje, ó. Gente, esse Q aqui, ó, a gente chama de carga, tá? Esse Q aqui, ele está entre duas linhas retas. Então, isso aqui a gente chama de módulo, tá? Vocês já estudaram isso na matemática. Então, o que é módulo? Módulo é o que que estiver negativo, certo? Vira positivo, certo? Então, a função desse módulo aqui, que são essas duas linhas retas aqui, ó, é transformar o que é negativo em positivo, tá? Então, gente, carga é igual ao número, esse N aqui é número, tá? Aqui, ó, número de elétrons, certo? Bora lá, então, carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, é o Ezinho. Vocês lembram que o E, que foi que a gente viu mais acima, o E tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Ok? Então, como é que calcula a carga? Vamos lá. O número de elétrons vezes a carga elementar, tá bom? Certo? Bora lá, gente. Princípio de atração e repulsão. Vocês vão observar aqui, pessoal, certo? Alguns corpos, vamos lá, de vermelho aqui, ó, são essas duas bolinhas aqui, ó.
Então, esses dois corpos aqui, essas duas bolinhas, elas estão aqui, certo? Com carga elétrica positiva. Um próton e tem o outro com próton. Então, o que acontece, gente? Próton com próton tem a mesma carga elétrica, positivo, positivo. Então, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, certo? Então, existe uma força, certo? Quando a gente aproxima duas cargas elétricas de mesmo sinal, existem forças. No caso, essa força aí, gente, ela vai ser uma força de repulsão. Elas vão se repelir, ó, certo? Se afastar uma da outra. Aí tem aqui de azul, ó. De azul tem a carga elétrica negativa, de azul outra carga elétrica negativa. Então, o que acontece? Essas duas cargas aqui, elas estão próximas uma da outra. Então, como elas têm a mesma carga elétrica, que é negativo, negativo, então vai ocorrer uma força que a gente chama de força de repulsão. Então, cada uma vai ter uma força para um lado, forças opostas. Certo? Aí vocês vão observar aqui neste outro exemplo, aqui embaixo, uma, né, aqui de azul negativa, certo? E a outra, o outro corpo aqui, vermelho, uma carga positiva. Então, tem uma carga elétrica negativa e a outra tem uma carga elétrica positiva. Então, gente, como são cargas elétricas opostas, elas vão se atrair, certo? Okay? Aí é que nasce aquele ditado, que os opostos se atraem, na física, tá? Bom, aí vamos lá. Mais uma vez, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, ocorre uma força de repulsão, certo? Então, positivo, positivo se repele, negativo, negativo se repele. E negativo e positivo, como são opostos, vão se atrair. Então, tem uma força de atração, tá bom? Certo? Peraí, gente, que não tá aparecendo o conteúdo. Deixa eu ver o que foi. Tá, abriu. Pronto, bora lá, gente. Exemplo. Vamos lá ver, fixar o que a gente já aprendeu hoje, tá? Exemplo 1, um corpo neutro. Você lembra, né, o que é um corpo neutro? Um corpo neutro, ele é composto de prótons e elétrons, na mesma quantidade, tá? O corpo neutro fique eletrizado com carga de menos 4 coulomb, certo? Menos 4 coulomb de cargas. Quantos elétrons esse corpo deve receber, certo? Então, bora lá, gente. A gente sabe que o elétron, ele tem esse valor aqui de carga elementar, né? Tem esse valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. E a gente sabe que a carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então, ele quer saber justamente a quantidade de elétrons. Quantos elétrons esse corpo deve receber? Então, ele quer saber o N, ó, o número de elétrons. Então, a gente vai isolar esse N. Então, quem é N? Vai ser a carga dividido pela carga elementar. Certo? Então, esse Qzão aqui, ó, é carga, ó. Então, ele deu o valor para a gente. Vocês vão observar, gente, que essa carga aqui na questão, ela é negativa. Só que vocês lembram que na fórmula, ela vem com entre módulo, então, tudo que é negativo dentro de um módulo vira positivo. Então, tá aqui, ó, positivo. Então, 4 dividido por 1,6, certo? 4 dividido por 1,6 dá 2,5. Tá? Aí o que acontece, gente? 10 a menos 19 está dividindo, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir o pente aqui. Um momento. Só um momento. Deixa eu abrir aqui mostrar melhor para vocês como é que... Porque tem uma propriedadezinha, certo? Na matemática, que quando você está dividindo, no caso aqui, ó, uma potência negativa, ó. Quando você está dividindo, porque tá assim, ó, deixa eu ver aqui, N, né, igual, tá aqui a divisão, 4, né, aí vem 1,6, a carga elementar, vezes 10, elevado a menos 19. Menos 19. Então, gente, o que acontece? Ó, esse 19, ó, ele está aqui embaixo dividindo, ó.
Então, quando a gente resolve uma questão assim, que tem números e potência, a gente divide primeiro os números, e depois a gente resolve a potência, tá? Então, 4 dividido por 1,6 dá 2,5, certo? O que que acontece, gente? Essa potência aqui que está negativa, ela vai subir multiplicando, só que com sinal invertido. No caso, como ela é negativa, ela vai subir para cá, perto do 2,5, só que com sinal positivo, certo? Ok? Então, por isso que na questão lá, certo? Ela aparece dividindo, né, negativo, só que no final ela fica positiva. Então, por isso que ela fica positiva, porque toda vez que estiver dividindo, ela sobe multiplicando com sinal invertido. Tá? Certinho? Bora lá, exemplo 2. Tem-se duas esferas condutoras A e B, sendo A eletrizada com carga Q e B neutra. Então, gente, o que que acontece, ó? Você vai ter uma carga B, ou uma carga A, que tem um valor de Q, a neutra. Gente, carga neutra, ou ela tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, e a carga dela, você sabe que é zero, né? A gente falou bem no início da aula. Então, o que acontece aqui? Ó? As esferas são colocadas em contato. Analise as verdadeiras. Então, se A estiver positivamente eletrizado, prótons passam de A para B, e aí? Prótons passam de A para B. Vocês lembram que eu perguntei na agorinha, quem é que migra sempre? São os prótons ou são os elétrons? Os elétrons. Os elétrons. Então, já corta esse A aqui, ó, porque o próton, ele nunca migra. Bora lá, letra B. Se A estiver negativamente eletrizado, o próton passa de D para A, mais uma vez, não vai passar o próton. Bora lá, letra C. Se A estiver positivamente eletrizado, elétrons passam de D para A, e aí? Sim. Ó, sim, né? Vamos ver por quê. Só um momento. Pronto, então eu vou colocar aqui rapidinho aqui, dois círculos. Então, ele diz que o A está eletrizado com carga positiva, né? Foi? Carga positiva, e o outro está neutro. Então, gente, um corpo neutro é um corpo que está com prótons e com elétrons, né? Ok? O que é que acontece no corpo A? Ó? No corpo A, ele diz que o corpo A, ele é positivamente carregado. Então, o que é que acontece, gente? Como ele é positivo, então os elétrons, eles vão migrar daqui, esse corpo A aqui, ó. Certo? Então, isso é positivo. Tá? Ó, se A estiver positivamente eletrizado, elétrons passam de B para A, sim. Se A estiver negativamente eletrizado, elétrons passam de A para B. Então, agora ele falou que o A está agora, ó, eletrizado positivamente, né? Ok? Se A estiver na B, né? Se A estiver negativamente eletrizado, elétrons passam. Ah, tá. Negativo. Só um momento. Então, agora aqui, gente, ó, esse corpo A, ele está negativamente eletrizado. Vou botar aqui umas cargas elétricas negativas nele. Bora lá. Elétrons passam de A para B. Lembrando que o B é neutro, né? Ok? O corpo B, ele é neutro. Então, o que que vai acontecer, gente? Se está cheio de elétrons no A, os elétrons vão migrar para cá, ó, para o corpo neutro. Está com carência de elétrons, tá bom? Tá correto, ok? Porque esse corpo aqui está cheio, está eletrizado negativamente, então ele vem para cá. Pode ser que ele venha para cá para o corpo neutro, os elétrons. Certo? Letra E. Se A e B tiverem raios iguais, cada esfera adquire, no final, carga elétrica igual a Q sobre 2. Essa questão aqui, vocês vão entender melhor quando a gente estudar a parte de eletrização por contato, tá? É o seguinte,
deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Quando a gente vai ver mais na frente que existe alguns processos de eletrização, certo? Então, ele está dizendo que eles têm o mesmo raio, certo? Então, vamos dizer, eu nem fiz igual, né? Mas vamos supor que eles tenham o mesmo raio, essas esferas aqui, ó, certo? Então, o que que acontece? O corpo A, ele está com carga Q, B é neutra, né? Então, o corpo A, ele tem carga Q, deixa eu botar aqui um Qzinho, e o B é neutro. Então, o que é que acontece, gente? Quando a gente unir essas duas esferas aqui, ó, elas vão ficar juntas, uma da outra. Então, vai ocorrer o contato. Então, o que acontece, gente? Quando ocorre o contato de uma com a outra, então, essa carga A aqui, ó, essa aqui de A aqui, vai se juntar com essa aqui, ó. Só que aqui tem P e essa aqui é neutra. Se é neutro, o valor dela é zero, ó. Então, vai ser Q mais zero. Aí, quando a gente junta duas esferas, a gente tem que dividir por 2. Então, a gente soma o valor das cargas e sempre divide pela quantidade delas. Como são duas, a gente vai dividir por 2. Então, P mais zero é P, certo? Dividido por 2. Tá? Então, a resposta vai estar correta. Tá bom? Mas vocês só vão entender melhor essa questão quando for no processo de eletrização por contato. Tá? Bora lá, gente. Condutores. Vamos lá, vamos observar aqui, pessoal, certo? Uma esfera com cargas com prótons, certo? E tem uma esfera aqui, um corpo qualquer com elétrons. Então, o que que acontece? Vocês vão observar esse símbolo bem aqui, ó, a gente chama de aterramento, certo? Aterramento de chuveiro, a gente de vez em quando, tem muito em casa, usa aqueles computadores, geralmente coloca aquelas artes, aterramento, usa chuveiro elétrico, tem que usar aterramento, né, que é equipamento de proteção, às vezes geladeira, tem que colocar aterramento, certo? Então, o que acontece? Quando o corpo está com excesso de prótons, certo? Então, a Terra, gente, o planeta Terra, ele é cheio de carga, ele é repleto de cargas elétricas negativas. Então, esses elétrons, eles vão migrar da Terra para esse corpo, esse objeto que está cheio de prótons, até neutralizar esse objeto aqui, ó, certo? Aí, o que que acontece, ó? Esse corpo aqui está cheio de elétrons, esse objeto está cheio de elétrons. Então, o que que vai acontecer? Como tem o aterramento fio-terra, então ele vai descarregar esse excesso de elétrons para a Terra. Os elétrons vão descer para a Terra, até neutralizar esse equipamento aqui e ele ficar seguro, tá bom? Então, por isso que tem o aterramento. Então, ele tem a função de neutralizar um produto que está ou com excesso ou com falta de cargas, tá bom? Certo? Aí, pessoal, vocês vão observar essas duas palavrinhas aqui, ó, isolantes e condutores. Então, o que que são isolantes? Então, é todo um material, gente, onde as cargas elétricas, elas se conservam no lugar, onde elas surgem, são chamadas de isolantes, ou maus condutores ou dielétricos, certo? Então, isolantes são maus condutores ou dielétricos. Então, exemplo, vidro. Então, isolante, gente, é quando você pega em um equipamento energizado, certo? E você, ele não vai transmitir energia elétrica, certo? Então, exemplo, a madeira, ela não vai transmitir energia elétrica, ela é um isolante, é um material isolante. A borracha, ela é um material isolante, ela não vai deixar passar, conduzir eletricidade, certo? Então, é um isolante. O vidro é um isolante, certo? Ok? Exemplo, a água, só que a água pura, aquela água pura de laboratório, ela é um isolante. Agora, gente, existem os condutores. O que são condutores? São materiais, certo? Onde vai se espalhar, certo? Espalhar a eletricidade, conduzir a eletricidade. Por exemplo, os metais. Todos os metais, eles são ótimos condutores, certo?
A água que a gente usa no dia a dia, é uma água suja, porque ela tem um monte de produto químico, certo? Então, ela é um motor de eletricidade. Agora, aquela água pura de laboratório, ela é um isolante, certo? Ficaram, entenderam? É isolante, o que é condutor? Alguma pergunta? Tudo bem, né, gente? Qualquer coisa, perguntem. Vou falar no áudio. No chat é ruim, porque eu não estou visualizando o chat, tá? Professora, tem uma pergunta. Pode falar. O plástico, ele é isolante? Ele é isolante. Ele não deixa passar a carga elétrica, tá? Tipo, quando você passa nas ruas que vê aquele povo instalando fio de alta tensão, então eles vão com uma luva especial ali. Ela é uma luva que ela suporta, ela não deixa passar. Eles vão com botas, são materiais isolantes, tá bom? Certinho? Vamos continuar para a gente ver se a gente termina esse roteiro. Pronto, gente. Processos de eletrização. Esses processos de eletrização, eles caem muito, muito mesmo na parte de vestibulares. Geralmente, Enem sempre cai. Então, eu vou começar aqui falando do processo de eletrização. São três. Vamos lá ver o que são esses processos de eletrização. Existe o processo de eletrização por atrito, processo de eletrização por contato e processo de eletrização por indução. Certo? Ok? Vamos lá, processo de eletrização por atrito. Gente, o próprio nome já diz por si só, atrito. Então, para que ocorra esse processo, dois corpos necessariamente precisam se encostar e se atritar um no outro, certo? Eles vão se esfregar, se atritar, para que ocorra a eletrização. Então, vamos lá ver o que é. Então, atritando-se dois corpos, A e B. Então, eu coloquei aqui um corpo, o vidro e a lã. Os elétrons são forçados a passar de um corpo para o outro, ficando um carregado positivamente e o outro carregado negativamente. Então, vamos lá, gente. O que acontece? O vidro, certo? E a lã. Os dois são neutros, ó. É neutro, a mesma quantidade de prótons tem a mesma quantidade de elétron neles, ó. O que acontece, ó? Aqui nessa imagem aqui, ó, eles estão sendo esfregados um no outro, ó, certo? Começa a se esfregar. Então, quando eles se separam, o que acontece? Cada um vai adquirir uma carga elétrica. Um vai ficar com a carga elétrica positiva e o outro vai ficar com a carga elétrica negativa. Aí a pergunta é, professora, por que um fica positivo e o outro fica negativo? Então, quem vai definir quem fica com valor positivo e negativo, esta tabelinha bem aqui, ó, a gente chama de tabela triboelétrica, tabela de série triboelétrica. Essa tabela, certo? Vocês vão observar que existem alguns materiais. Então, começa aqui com a pele humana, o couro, certo? Pele de coelho, vidro, cabelo humano, nylon, papel, madeira, borracha, poliéster, PVC, teflon. Existem outros. Esses aqui são os principais. Então, gente, o que acontece? Quanto mais em cima aqui da tabela, mais prótons ele vai ter na sua composição, certo? Quanto mais abaixo aqui ele está na tabela, mais quantidade de elétrons ele vai ter na sua composição. Por isso que no final do processo de eletrização, certo? O vidro ficou positivo, ó. O vidro bem aqui, ó. Vidro, certo? Agora a lã não apareceu, né? Mas a lã, gente, ela fica aqui para baixo, certo? Vocês podem pegar outras tabelas aí na internet e pesquisar. O vidro ficou positivo, porque ele está mais acima, aqui nessa tabelinha, e a lã ela fica mais aqui para baixo, então ela adquire carga elétrica negativa, tá bom? Então, detalhe, gente, vamos lá. Gente, sempre um vai ficar positivo e outro negativo. Necessariamente, o processo de eletrização por atrito precisa ser de materiais diferentes. Se você pegar o vidro e atritar com vidro, não vai ocorrer o processo de eletrização. Já caiu no Enem. Se você pegar a lã e atritar outro lã, não vai ocorrer o processo de eletrização, certo? Porque necessariamente precisam ser em materiais de composição diferente, certo?
Entenderam? Perguntas? Aí, pessoal, outro detalhe, a mesma quantidade de prótons que um fica, vai ser a mesma quantidade de elétrons que o outro fica. Exemplo, aqui tem quantos prótons? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons, o vidro. E o elétron? Vamos lá, o Alan ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma quantidade que um fica, o outro fica, só que um fica positivo e o outro negativo. Gente, alguma pergunta do processo de eletrização por atrito? Pessoal, não entendi muito não esse assunto aí de eletrização. Entendi. Perfeito, a gente explica de novo, tá bom? Tá bom. Muito obrigada pelo seu retorno, é isso que eu quero. Tá bom? Vamos lá de novo. Porque realmente é difícil, que vocês estão vendo a primeira vez, aí realmente tem uma certa dificuldade, é normal, viu? Não é só por você, não. Várias vezes, quando eu dou essa aula, assim, os alunos ficam com dúvidas. Normal. Processo de eletrização por atrito. A primeira coisa que você tem que um macetezinho, atrito. Nem precisa entender física para entender que atrito é algo que tem confronto, né? Tem confronto. Então, o que que acontece? São dois objetos que vão se confrontar. Então, eles vão se atritar, se esfregar, certo? Então, o que acontece aqui, ó? Quando você pega dois objetos e atrita um no outro, certo? Eles vão se energizar, ok? Exemplo, se você pegar, eu acho que eu vou ver se eu faço aqui com vocês. A gente vai fazer uma aula prática, a gente vai focar só nisso, e no final eu faço uma atividadezinha com vocês, tá? Bora lá, se vocês pegarem, exemplo, uma caneta, certo? E picar um monte de papelzinho, certo? E picar. Aí, o que acontece? Vocês vão pegar um pedaço de pano e vão esfregar na caneta, esfregar, 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 certo? O que acontece? Quando vocês separar o pano da caneta, um vai ficar com uma carga elétrica positiva e o pano vai ficar com a caneta positiva, vamos supor, né? E o pano com outra carga elétrica negativa, certo? Então, se vocês pegarem e colocar essa caneta perto do papelzinho, um pedacinho de papel, vai ocorrer, ele vai atrair esses papeizinhos. Por quê? Porque ele está energizado. Ele se energizou. Quando você esfregou um objeto no outro, ele está energizando ali aquele objeto. Tá? Daqui a pouco a gente faz esse experimento. Tá? Aí, o que que acontece? Quem é que vai definir quem vai ficar com carga elétrica positiva e quem vai ficar com carga elétrica negativa, certo? Essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha, gente, vocês não precisam decorar, certo? Quando cai no Enem, eles colocam essa tabela para vocês se guiarem. A única coisa que eles não colocam é subir aqui, ó, esse sinal de mais e esse sinal de menos. Eles não colocam. Você precisa saber que está em cima aqui, ó, está carregado positivamente. E quem está aqui embaixo está mais carregado negativamente, certo? Entenderam? Então, vamos lá, vamos supor que eu atrite o couro e o isopor. Eu pego um pedaço de couro e atrite no isopor, um pedaço de isopor. Aí vou esfregar os dois, ó. O couro com o isopor. Quando eu separar, gente, esses dois objetos, o que acontece? O couro vai estar repleto de prótons, certo? Porque ele está bem aqui em cima, ó. E o isopor, ele vai estar repleto de elétrons, porque ele já está mais aqui embaixo da tabela, tá? Então, o processo de eletrização por indução é isso, ele vai eletrizar dois objetos, sendo que um vai ficar com mais prótons, o outro vai ficar com mais elétrons. Aí, pegadinha que já caiu no Enem, tem que ser necessariamente materiais diferentes, tá? A quantidade de cargas elétricas que um adquire vai ser a mesma quantidade de cargas elétricas que o outro adquire. Então, no caso aqui tem 6 prótons, aqui, ó, ele vai ter 6 elétrons, ele adquiriu 6 elétrons após a separação, após o processo de eletrização, após eles se separarem. Entenderam? Tá?
Vou pegar aqui um material para a gente fazer o experimento, tá? Benito, tu poderias passar a lista de presença, né? Se tiveres. Se não, os Já, alguns boto aqui no chat mesmo. já coloquei já no Gente, chat. foi, né? Foi. Pessoal, tem um link. Deixa eu ver aqui. Um link que o professor Lenito colocou aqui no Forms. Aí vocês clicam depois, certo? Coloca o nome de vocês, que é a lista de presença, tá bom? Gente, vocês estão me vendo? Tá eu aqui. Sim, estão vendo. Tá. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, gente. Deixa eu só pegar papel aqui. Ô, professora, eu não tô vendo não o link. No chat. Dê uma olhada no chat. Suba o chat, porque tá um pouquinho acima. Vou Tá? colocar novamente. Tá. Gente, eu tô pegando papel certo, aqui. obrigada. Com papel aqui, ó, eu vou começar a pinicar esse papel, ó. Papel e tesoura, ó. Rapidinho, tá? Deixa eu pinicar aqui uns pedacinhos, só pra gente fazer um experimento aqui. Então, se fosse na sala de aula, gente, eu gosto muito de trabalhar com experimentos, assim, quem já foi meu aluno, não sei se alguém daqui, vocês já foram aluno meu, física, mas eu amo trabalhar experimentos, assim, eu acho interessante e dá para fixar melhor os assuntos, né? Uma coisa é você ver algo só na teoria, outra coisa é você ver na prática, né? Funcionando. É interessante. Gente, aí eu vou afastar aqui a câmera e vou tentar ver se vocês conseguem visualizar, tá? Peraí. Pronto. Tá cheio de pedacinhos de papel aqui. Tá vendo? Pedacinho de papel que eu cortei agora. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar uma caneta, vou pegar aqui um pedaço de pano. Eu vou pegar esse urso do meu menino aqui, ó, que ele é feito de lã. Ah, sim. Tá? Esse aqui Aí é eu vou papel atritar, urso. ó. Vou começar a atritar aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, atritando? Atritando a caneta, ó. Sim, estamos Então, o vendo. processo de eletrização por atrito é isso, é você pegar dois objetos diferentes e atritar, certo? Bora lá ver se a gente consegue chegar no nosso objetivo. Pronto. Deixa eu ver se vai, gente. Tá muito grande esses papéis. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo pinicar mais um pouquinho, tá, gente? Qualquer coisa, depois eu faço um videozinho, aí na próxima aula eu mostro pra vocês, se não ficar ruim, Eu né? consegui fazer no cabelo. No quê? Cabelo. No cabelo? É na cabeça, Tá né? pintando o cabelo, né? É, isso aí. Bora ver, pode ser. Agora eu lavei meu cabelo hoje, é bom quando o cabelo tá bem seco, né? É, tem esse lado também, né? Vamos ver aqui se eu consigo. Aí, gente. A ciência é assim, a gente tem que ficar tentando até conseguir chegar no resultado. Nem sempre de primeira as coisas dão certo, aí a gente vai fazendo, fazendo, até chegar no resultado. Vamos ver. Ó, tá vendo? Os bichinhos, ó, na caneta. Deixa eu mostrar a caneta para vocês. Cadê? Ó, tá vendo o papel grudado na caneta? É isso mesmo. O cabelo é mais rápido. É, mais rápido. Perfeito. Gente, a gente acabou de comprovar o processo de eletrização por atrito, certo? Pessoal, alguma pergunta? Se o cabelo tivesse mais seco, ia dar mais resultado, porque eu lavei agora de tarde. Aí tá. Deu para fazer, né? Dúvida, Marcela, Thaís, Mariane, Emily, Stephanie, Pamela, Lavínia. Vamos lá. Tudo certinho?
Tudo certo. Eu vou viver fazendo isso em casa agora. E né? Muito bem, é isso aí. Pronto, criança. Então, ó, a Lucimar, ela conversou comigo o seguinte, eu vou ter que mudar o horário das nossas aulas, certo? Porque como vocês são alunos da manhã, de manhã, então as aulas necessariamente precisam ser de manhã, certo? Então a gente vai mudar e os horários dos professores que estão com aula já marcada semanal. O único dia que vocês estão com aula vaga de quarta-feira. Então, as minhas aulas serão dia de quarta-feira, de 9 às 10 horas, tá certo? Aí, gente, sempre de manhã cedo, eu vou pedir para a professora Mércia, para a coordenadora, para ela passar o link para vocês, porque não tem como ficar, gente. Oi. Aula da senhora de 9 às 10, dia de quarta-feira, né? Isso, vai ser de 9 às 10, dia de quarta-feira, tá certo? Nem sempre eu vou poder participar, porque tem vezes que eu vou trabalhar de manhã e não tem como eu assistir, como aula de matemática eu não podia assistir porque eu estava no trabalho. E quando eu cheguei não deu para me assistir também por causa que eu cheguei tarde, né? Aí muitas das aulas da senhora eu não poderia assistir por causa que eu estarei trabalhando. Tá certo. Eu vou ver se o professor me ensina a gravar. Qualquer coisa eu gravo. Vou ver, gente. Não vou prometer, porque eu estou aprendendo a mexer nessas coisas também, tá? Aí eu deixo gravado e qualquer coisa você assiste depois. Posso colocar no QS depois, tá certo? Então, gente, foi por hoje. A gente vai parar aqui. Quarta-feira a gente assiste, a gente volta novamente. Divulgue para os colegas de vocês, tá certo? Quarta-feira, de 9 às 10, eu espero vocês. Aí eu peço para a Mércia mandar no grupo o link, certo? Mais